A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs e ouvintes do canal Pão Celestial Oficial. Ouvintes, quem tem o prazer já de vos cumprimentar nesta oportunidade é o vosso irmão em Cristo, Israel Magalhães. Ouvinte, chegou mais um domingo, chegou mais um dia, onde nós vamos meditar, ouvintes. Meditar na carta de Esmirna, no livro de Apocalipse, onde nós estamos nesta série, 27 domingo. 7 domingo para meditar, para ler, ouvintes, para que o Senhor venha falar conosco e com as igrejas brasileiras, com as igrejas dos nossos dias. Aleluia! Ouvintes, o que Deus ele quer falar nas 7 cartas de Apocalipse. Então, ouvintes, hoje é o segundo dia. Semana passada, domingo passado, nós lemos na primeira carta, que foi a carta de Éfeso. E hoje, ouvintes, o segundo dia, o segundo domingo, que nós vamos meditar na segunda carta à igreja de Esmirna. Então, ouvintes, vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar. Você, ouvintes, que não é inscrito no canal Pão Celestial Oficial, inscreva-se, inscreva-se. E Deus vai te abençoar. Esse canal tem pregações, orações, testemunhos e muita bênção e vitória, e libertação, e salvação e vida eterna. Que Deus abençoe a todos, ouvintes. Compartilhe também, compartilhe as mensagens, compartilhe, ouvintes. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai alcançar mais vidas e mais almas. Então, ouvintes, vamos ler a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus no livro de Apocalipse. Mas antes, ouvintes, antes eu vou colocar esta chamada. E já, ouvintes, voltemos. Já volto, ouvintes, com todos vocês para ler a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada. Nela está contida a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, ouvintes, vamos ler a palavra de Deus agora. Porque, ouvintes, é a Bíblia Sagrada, ouvintes, como está nesta chamada. A Bíblia Sagrada, ela é a regra de fé para o cristão. Ouvintes, vamos ler a palavra de Deus. Abre a tua Bíblia. A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Apocalipse. Aqui, ouvintes, no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Capítulo 2 e versículo 8. Ouvintes, vamos ler a palavra de Deus junto, para que o Senhor venha falar conosco. A Bíblia está aberta aqui, ouvintes, no livro de Apocalipse. Abre a tua Bíblia aí e medite junto, que o Senhor Jesus vai te abençoar. Vamos ler que diz assim a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 2 e versículo 8. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se dizem judeus, e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Oh, glória a Deus! Que palavra, ouvintes, tremenda e maravilhosa. Ouvintes, a palavra de Deus aqui está direcionada à igreja de Esmirna. Nós podemos ver, ouvintes, que o Senhor Jesus, ele sempre teve uma preocupação com a sua igreja na terra. Aleluia!
O Senhor Jesus sempre teve a preocupação com a sua igreja. Então o Senhor, preocupado com a igreja de Esmirna, o Senhor direcionou esta palavra a eles. Porque, ouvintes, a igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, ouvintes, era uma cidade, ouvintes, onde tinha muito perseguidor dos cristãos. Então, ouvintes, a igreja ela estava passando pelo momento difícil. A igreja estava passando pelo momento de muitas perseguições. Muitos servas de Deus fiel, eles eram mortos, perseguidos por causa do nome e do Evangelho de Cristo. Então o Senhor Jesus, ele direcionou esta palavra para animar esta igreja, para dar um ânimo a esta igreja que o Senhor estava vendo. O Senhor estava contemplando as suas obras e a tribulação daquela igreja. Então o Senhor Jesus, ele confortou aquela igreja que era tão perseguida. Ouvintes, a perseguição onde os irmãos, as irmãs daquela época, eles eram mortos, eles eram decapitados, eles eram, ouvintes, injuriados à morte. Mas o Senhor Jesus, que ele vê tudo, ele conhece os corações, o Senhor, ele confortou aquela igreja. Aleluia! Porque o Senhor Jesus, ele é fiel, ouvintes. O Senhor Jesus, ele é tremendo. O Senhor diz que ele sabia a tribulação daquela igreja. O Senhor sabia a pobreza daquela igreja. Ou seja, era uma igreja que não tinha riqueza material. Mas o Senhor chega a dizer aqui, mas tu és rico. Aleluia! Rico espiritual, ouvintes. Espiritualmente rico para com Deus. Ouvintes, então o Senhor aqui diz mais abaixo também, não tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias e ser fiel até a morte. Ou seja, aquela igreja ela estava sendo perseguida. Ouvintes, a perseguição naquela época era terrível. E a igreja de Esmirna, ouvintes, era uma das igrejas que mais foi perseguida. Era uma igreja fiel, mas era uma igreja que era muito perseguida. Por causa, ouvintes, da sua fidelidade. Os crentes eram temerosos, fiel à palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, ouvintes, se nós trazer, ouvintes, esta carta, ou seja, esta igreja aos nossos dias, vamos trazer, ouvintes, a carta, a igreja de Esmirna para os nossos dias, ou seja, para o século 21, para as igrejas dessa época agora, para as igrejas brasileiras, para os pastores brasileiros, para os pastores desta época. Aleluia! Porque o Senhor Jesus, ele continua com esta mesma preocupação com a sua igreja na terra. Como o Senhor se preocupou com a igreja de Esmirna, estava vendo a tribulação, a perseguição que os crentes estavam passando, sendo mortos, sendo jogados em várias situações por causa do Evangelho de Cristo. O Senhor ainda também continua com a mesma preocupação com a igreja fiel na terra dos nossos dias. Então, ouvintes, aqui o Senhor, se nós trazer para os nossos dias, o Senhor disse, eu sei a tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Então, ou seja, ouvintes, aqui o Senhor está dizendo que aquela igreja era uma igreja que era rica espiritual. E se nós trazer para os nossos dias, o Senhor diz, e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve, ou seja, é o pastor da igreja. E qual é, ouvintes, a linha de raciocínio? Qual é a linha de raciocínio dos nossos dias hoje em dia? Da maioria das igrejas brasileiras, das maioria das igrejas hoje em dia em nosso tempo. Ouvintes, infelizmente inclinado à riqueza material, a riqueza
desta terra, aonde os templos são, aleluia, com torneiras de ouro, aonde os templos eles são banhados a ouro, aonde, né, as coisas desta terra prevalecem. E o Senhor disse a esta igreja que era uma igreja que era financeiramente, materialmente pobre. Mas, ou seja, o Senhor estava olhando, estava vendo que aquela igreja realmente, na verdade, era uma igreja rica. Aleluia! E o que acontece, ouvintes, hoje? As igrejas estão colocando a riqueza espiritual em segundo plano, em segundo lugar. Aleluia! Estão colocando a riqueza espiritual em uma vida abundante, espiritualmente. Aleluia! Para os seus membros, para a sua igreja. Aleluia! Na terra. Em segundo lugar. Onde os pastores ensinam as suas ovelhas. Onde as igrejas brasileiras, muitas, aleluia, ensinam as suas ovelhas, aleluia, os seus seguidores, aleluia, os seus membros, que eles não podem ficar pobres, que eles não podem passar por tribulação, por doença, por enfermidade, aleluia, que eles não podem passar por privação de pão. Que é isso? Aleluia! É um engano do diabo. Porque o Senhor Jesus Cristo estava vendo esta igreja, uma igreja que passava por tribulação, sim. Aleluia! E será que as igrejas de nossos dias, as igrejas brasileiras, passasse só um pouquinho que a igreja de Esmirna passou, será que elas iam negar Jesus? Aleluia! Os crentes não me toquem, os crentes que não podem, aleluia, passar por dificuldades, por lutas, por perseguições, aleluia! Então, ouvintes, o Senhor está nos alertando para tomar cuidado com os falsos evangelhos, aleluia! Aonde o Senhor estava dizendo, ouvintes, que esta igreja era uma igreja rica espiritualmente, oh glória! Oh, maravilha! Onde os crentes tinham comunhão com Deus. Eles tinham a comunhão com Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! E as igrejas brasileiras hoje, a maioria, não todas, mas irmãos, é uma linha de raciocínio que o diabo está querendo implantar, onde os crentes não podem mais passar por luta, por perseguição, não pode passar mais por dificuldades materiais, financeiras. Aleluia! Quantos templos lindos e maravilhosos, terrenos, templos, aleluia, grandes, igrejas grandes, mas sem um pingo de espiritualidade, não tem comunhão com Deus, não buscam, não oram, não jejuam, não buscam a Deus verdadeiramente, estão atrás somente da riqueza terrena e material. Uma igreja, aleluia, a maioria das igrejas brasileiras, a igreja está preocupada em uma linha, aleluia, de raciocínio terrena. Aleluia, Jesus. E aqui o Senhor está dizendo, ouvintes, mais abaixo: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Oh, glória! Ouvintes, oh, maravilha! Hoje os crentes não querem mais passar por tribulação. Não querem mais passar por prova. Não querem mais passar por perseguição por causa do nome de Jesus. Por quê? Porque, ouvintes, os falsos profetas, falsos pastores, você aí, pastor mundano, que está me ouvindo,
Você que tem ensinado as tuas ovelhas, ensinado a tua igreja, que ela não pode passar por privação, por luta, não pode ficar doente, aleluia, que o crente não pode, passar por peleja. Fuja disso, minha irmã, fuja disso, meu irmão. Porque o Senhor Jesus, Ele quer uma igreja rica, mas rica espiritual. É claro que o Senhor nos abençoa financeiramente, o Senhor tem prazer de nos dar a vitória, de nós ter uma vida abençoada aqui na terra, sim, por que não? É claro, isso não é errado, não é pecado, mas porém, ouvintes, não esquecendo de nós ser uma igreja rica para com Deus. Orianda labaias. Para nós não perder a comunhão. Por isso que as igrejas, ouvintes, hoje, aleluia, brasileira, já não tem mais muitas, não tem conversão de almas, porque ela só tem se preocupado com as coisas terrenas, com as coisas desta terra. Aleluia. Então o Senhor disse que eles teriam uma tribulação de 10 dias, ou seja, eles estavam passando por tribulações, perseguições. Será que os crentes e os pastores do oba-oba, os pastores, aleluia, que são, aleluia, que ficam somente em cima do altar, bonitinho, engravatado, aleluia, que sai do altar, pega o seu carro e vai para a sua casa, aleluia, tranquilo? Será que se passasse uma perseguição tão grande, será que não negaria a Jesus? Aleluia. A igreja brasileira precisa despertar. Não podemos cair, aleluia, no comodismo. Não podemos, ouvintes, cair. Você, irmã, você, igreja de Deus, não pode cair no comodismo, porque o evangelho de Deus, de Jesus, ele não mudou. Ou seja, o evangelho de Cristo ainda continua tendo peleja, perseguições, batalha, calúnia. Mas aquele que é rico para com Deus, ele está em oração, jejum, vigilância, obediência e sendo fiel. E o Senhor vai dar a coroa da vida no último dia. Oh, maravilha! Oh, glória! E o Senhor diz, ouvintes, aleluia, a igreja de Esmirna, orine clama lavaste. Era uma igreja pobre, era uma igreja que não tinha riqueza, mas era rica, oh maravilha! A igreja brasileira precisa ser rica para Deus. A igreja brasileira precisa despertar. Aleluia! Ouvintes, sócios profetas, pastores enganadores, mentirosos, que têm trazido uma linha de raciocínio enganadora, aleluia, do evangelho de Jesus Cristo. O próprio Jesus passou por luta, perseguição, foi tentado. Aleluia. E hoje é feijão abençoado, é lenço não sei do que, é sangue do abençoado. E aí vai, ouvintes. Que é isso? O Senhor está preocupado com a igreja brasileira. O Senhor está preocupado com o seu povo. E o Senhor diz mais aqui, ouvintes, aquela igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá. Presta atenção aí, ouvintes. Aqui no versículo 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, está dizendo às igrejas brasileiras agora. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Oh, glória a Deus. Aleluia. O que significa o dano da segunda morte? O que é isso? A primeira morte, ouvintes, é a morte física. É a morte do corpo mortal, do nosso corpo. E a segunda morte é a morte espiritual. É a salvação, é a vida eterna. Ou seja, a vida eterna para com Deus
ou a vida eterna, para com, aleluia, a perdição eterna. Então o Senhor está dizendo, quem vencer receberá, ou seja, quem vencer as batalhas, as perseguições, aleluia, as provas, o Senhor está dizendo aqui, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, maravilha! Ser fiel à palavra de Deus, não se corrompendo com os falsos profetas enganadores, com os pastores que só querem, aleluia, prosperidades. Buscando riqueza próspera somente para esta terra. Adquirir riqueza, adquirir fazenda, adquirir carros, casas, coisas materiais. Mas o Senhor está dizendo, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Oh, maravilha! Terrível vai ser para esses pastores mundanos, enganadores, que têm enganado a sua igreja, as suas ovelhas, o povo, as igrejas, os pastores das igrejas mundanas brasileiras. Aleluia! Vai ser terrível. Aleluia, o dano da segunda morte, porque não vai ter volta. É a morte espiritual, é a morte da alma. Aleluia, a alma indo para o inferno. Oh, glória a Deus. Porque a primeira morte é a morte física e a segunda morte é a morte da alma. Aleluia! Aquele que morreu no engano, no pecado, ele vai sofrer o dano da segunda morte, que é a sua alma perecendo. Mas aquele que foi fiel, que não se corrompeu, que não deu ouvidos aos falsos evangelhos, quantos pastores, ouvintes mundanos, dizendo, casando, separando, casando de novo. O Senhor diz que o casamento é para a vida toda. É um só. Aleluia. Esses pastores mundanos, aleluia, igrejas mundanas, que não pregam arrependimento, que não falam, aleluia, porque hoje o crente não pode passar por luta, não. Imagina, ouvintes, não pode passar por prova, por perseguição, não pode passar por privação com dificuldades terrenas desta terra, não pode passar. O crente tem que estar, aleluia, numa vida boa. Que é isso? Aleluia! Se nós estamos, aleluia, nós entramos, aleluia, para um exército. Ou seja, nós temos que entender, a igreja brasileira tem que entender que nós estamos em uma guerra, em uma batalha espiritual. Aleluia! E nós precisamos, ouvintes, ser fiel até o fim. E vamos receber a coroa da vida eterna. Então, ouvintes, está aí. Está aí o que o Senhor estava dizendo na igreja de Esmirna. Era uma igreja que era abençoada, uma igreja que era financeiramente pobre. Uma igreja que não tinha, aleluia, riquezas, mas era uma igreja rica. Rica espiritual. Uma igreja que se preocupava em ser fiel. Uma igreja que passava por luta, peleja, batalha, perseguição. Os crentes eram mortos, mas eles não negavam o nome de Jesus Cristo. E será que hoje em dia a igreja brasileira, se passasse pelo que a igreja de Esmirna passou, será que ela não negaria Jesus? Um evangelho fácil, um evangelho moderno, um evangelho do oba-oba, aleluia. Um evangelho que os crentes não podem passar por tribulação, não pode passar por, porque se falar contra o pecado, se falar contra isso, contra aquilo, eu te processo. Que é isso? Aleluia! O evangelho de Jesus Cristo, aleluia, ele é fiel e verdadeiro. E a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então você aí, pastor mundano, falso profeta, você aí, minha irmã, meu irmão, fuja disso. Seja rico para o Senhor Jesus. Seja fiel, ouvintes. Seja fiel. E eu tenho certeza, está passando por prova, persevera. Está perseguição, peleja, privação de pão, desempregado, não desista. O Senhor, ele é fiel para abrir as portas, o Senhor te abençoa. Mas continua sendo rico para Deus.
As igrejas mundanas, infelizmente, hoje em dia, porque tu tem que trazer teu carro, porque tu tem que trazer, todo o teu salário do mês para ser abençoado. Que é isso? Que é isso? O Senhor está preocupado com a tua alma. Orianda la paia, oriricanda la basteria, andarecanda la badarai. Oh, maravilha! Oh, Espírito Santo! Oh, glória! Então está aí, ouvintes. Que Deus abençoe, que Deus fale mais no teu coração. Que Deus fale mais, ouvintes. Essa palavra poderosa, aleluia. Essa palavra tremenda. Que Deus abençoe a todos, ouvintes. Ouvintes, então está aí a segunda carta à igreja de Esmirna. Ouvintes, no segundo dia, o segundo domingo. E domingo que vem, ouvintes, se Deus permitir, se Deus quiser, nós vamos ler aqui no livro de Apocalipse, na carta de Pérgamo. Ouvintes, é a terceira carta à igreja de Pérgamo. Então, que Deus abençoe a todos vocês, ouvintes. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, esta pregação, para que alcance mais vidas e mais almas. Ouvintes, eu vou deixar no link, vou deixar na descrição aí o link da pregação do domingo passado. Então que Deus abençoe, acompanhe também e inscreva-se no canal, ajude esse canal a crescer, porque, ouvintes, vosso irmão em Cristo Israel Magalhães tem tentado a trazer uma palavra verdadeira e genuína, porque o Senhor não me tirou do mundo, ouvintes, para brincar com Deus, não, com brincar de ser crente, não. E esse canal é um canal sério, é um canal com responsabilidade com a palavra, com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, ouvintes, ajude, porque aqui você está num canal sério, sem engano, sem mentira e sem falsidade. Que Deus abençoe a todos, ouvintes. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vosso irmão em Cristo Israel já se despede na paz do Senhor Jesus.